Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Questões Comentadas. Novamente a gente vai abordar a área de hidráulica. Então se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dá moral pra gente poder fazer essa iniciativa crescer. Ative as notificações também para ficar sabendo de outros vídeos. E no final, deixe o seu like ou seu dislike ou faça algum comentário. Tudo isso é importante para o crescimento do canal. Tá bom? Bora lá! O enunciado do exercício diz o seguinte: uma tubulação de PVC F igual a 0,018 de 1 polegada de diâmetro descarrega livremente na extremidade A. O registro R está parcialmente fechado e as leituras nos manômetros P1 e P2 são respectivamente 38,22 e 27,44 kPa. O comprimento equivalente de cada cotovelo de raio curto é de 0,86 metros. Determinar o comprimento equivalente do registro R e a vazão. O exercício fornece o valor de F. Logo, a equação de perda de carga a ser utilizada será a equação universal ou de Darcy-Weisbach. O enunciado não nos fornece outro diâmetro que não seja o de 1 polegada, o que nos faz concluir que o diâmetro da tubulação é invariável. E se o diâmetro não varia, e a vazão também não, logo, nos pontos P1, P2 e A, tem-se a mesma carga cinética, o que vai facilitar os nossos cálculos. Percebe-se também que os pontos P1 e P2, onde estão instalados os manômetros, encontram-se na horizontal, ou seja, não há diferença de energia potencial entre os mesmos, o que também simplificará os cálculos quando da comparação da carga de energia entre esses dois pontos por meio da aplicação de Bernoulli. Como diz o enunciado, o registro encontra-se parcialmente fechado, por isso a necessidade do dimensionamento do seu comprimento equivalente, pois se estivesse totalmente aberto, seu comprimento equivalente, a depender do seu diâmetro, poderia ser obtido facilmente em consulta à literatura especializada. Como a vazão é uma das variáveis a serem obtidas durante o cálculo e como dispomos tão somente do valor do diâmetro da tubulação, não é possível o cálculo da velocidade de escoamento a priori. Sendo assim, a sequência de cálculo passará pelo cálculo da energia cinética entre os pontos 2 e A e, posteriormente, entre os pontos 1 e A, deixando-se, nesses dois casos, a parcela da energia cinética, V² sobre 2G, em evidência. Sendo a carga cinética a mesma nos pontos analisados, os valores encontrados nas duas situações poderão ser igualados, redundando na obtenção do comprimento equivalente do registro, que é a primeira parte do exercício. Com o comprimento do registro em mãos, será aplicado o Bernoulli entre os pontos 1 e 2, obtendo-se o valor da velocidade e, por fim, o cálculo da vazão. Vamos ao cálculo? Primeira coisa, anotar os dados do exercício, que é algo que eu sempre falo para vocês que é extremamente importante, né? Então, o exercício me dá o diâmetro da tubulação, que é de 1 polegada. Eu já vou representar aqui 0,0254 metros. O comprimento equivalente do registro é o que eu quero encontrar. O comprimento equivalente do cotovelo, o enunciado me fornece, que é de 0,86 metros. O fator de atrito é de 0,018. A pressão 1 e a pressão 2 são, respectivamente, de 38,22 kPa e 27,44 kPa. E aqui eu tenho todos os dados do meu exercício. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a energia cinética entre o ponto 2 e o ponto A. Então vamos colocar aqui, né? Cálculo da energia cinética entre 2 e A. Perfeito. Se eu quero encontrar uma carga de energia entre dois pontos, obviamente eu vou fazer uso da equação de Bernoulli. Condensada fica da seguinte maneira: carga de pressão no ponto 2 é a carga de pressão no ponto A,
que está a jusante, né? Mais ΔH, ou seja, a perda de carga entre o ponto 2 e o ponto A. Abrindo essa equação, eu vou ter as três parcelas de energia de cada ponto, né? Quais sejam P2 sobre gama mais Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G é igual ao PA sobre gama mais o ZA mais o VA ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga entre o ponto 2 e o ponto A. Se o diâmetro não muda e a vazão que eu pretendo calcular é única para toda a tubulação, obviamente eu tenho a mesma carga cinética nos dois pontos, o que me possibilita cortar esses dois termos. No ponto A, o enunciado me diz que a vazão é descarregada livremente. Portanto, eu tenho a atuação da pressão atmosférica nesse ponto, que eu vou considerar como manométrica, ou seja, zero. O que me resta aqui então é perda de carga entre os pontos 2 e A é igual a P2 sobre gama mais Z2 menos ZA e o ΔH, já que o exercício me dá o valor de F, eu posso representá-lo conforme a equação universal F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, que é igual ao P2 sobre gama mais Z2 menos ZA. Percebam que como o exercício me exige o cálculo da vazão, embora eu tenha o diâmetro, eu não posso encontrar a velocidade. Os demais termos eu possuo. Eu possuo o P sobre gama, o Z2 e o ZA, bem como os comprimentos real e equivalente da tubulação. Portanto, eu vou substituir tudo que eu puder substituir nessa equação, deixando em evidência o meu V ao quadrado sobre 2G, já que, como foi dito, eu não disponho do valor da velocidade, tampouco posso calculá-lo neste momento. Então, faremos o seguinte: V ao quadrado sobre 2G é igual. Qual o meu valor de P2? É 27,44, só que 27,44 kPa. Eu tenho que representar em Newton por metro quadrado ou em Pascal. Então, eu vou representar como 27,44 vezes 10 ao cubo sobre o valor de gama. O que eu tenho aí nesse escoamento é água. O gama da água eu vou representar como 10 à quarta. Mais a energia potencial do ponto 2. Ela está na base, né, no meu datum, no meu nível de referência, que é 0, menos o ZA, que se encontra a 1 metro deste referencial. Multiplicando cruzado, o meu FL, que está no numerador, vai passar para o denominador, e o D, que está no denominador, vai passar para o numerador. Então, vai ficar aqui D sobre FL. Logo, V ao quadrado sobre 2G. A resolução desse termo vai resultar em 1,744, que pode multiplicar pelo meu valor do diâmetro, que é de 1 polegada, ou 0,0254 metros, sobre o valor de F, que o exercício me deu, 0,018, multiplicado pelo L, que nada mais é que o L real mais o L equivalente, correspondente aos 2 cotovelos de raio curto. Ou seja, eu tenho 3,5 metros de tubulação, mais 2 vezes 0,86, porque eu tenho 2 cotovelos, como já foi dito. Assim sendo, o meu V ao quadrado sobre 2G vai resultar em 0,47. Eu vou chamar essa equação de equação 1, que eu vou precisar dela mais adiante. Assim como eu fiz o cálculo da energia cinética entre os pontos 2 e A, agora vamos fazer o cálculo da energia cinética entre os pontos 1 e A, isolando novamente o V ao quadrado sobre 2G, de modo que ao final eu possa igualar as duas equações. E é justamente essa equiparação que vai me possibilitar o cálculo da velocidade. Então vamos colocar aqui: cálculo da energia cinética entre 1 e A. E o cálculo da energia cinética entre o ponto 1 e o ponto A agora vai levar em consideração o comprimento equivalente do registro, que é uma das razões do meu cálculo. Então vamos lá? Carga de pressão no ponto 1 é igual a carga de pressão no ponto A
mais a perda de carga que acontece entre o ponto 1 e o ponto A. Abrindo essa equação, terei novamente P1 sobre γ mais Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G. Essas são as três parcelas de energia que juntas correspondem à minha carga de pressão num ponto. A minha pressão interna, a minha energia potencial e a minha energia cinética. No ponto A, teremos então a carga de pressão interna mais a energia potencial no ponto A, mais a energia cinética no ponto A, mais a perda de carga que ocorre entre o ponto 1 e o ponto A. Mais uma vez, como consideramos na equação de Bernoulli anterior, eu tenho o mesmo diâmetro e terei a mesma vazão passando pelos dois pontos. Logo, a energia cinética nos dois pontos é a mesma, o que me possibilita cortá-las. O ponto A também está descarregando livremente na atmosfera, o que me possibilita dizer que ele tende a zero. Então aqui nós temos a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto A, é a pressão em 1 sobre γ, mais Z1 menos ZA. Novamente, representarei a minha perda de carga nos termos da equação universal, ou seja, F, que multiplica L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, é igual a P1 sobre γ mais Z1 menos ZA. Isolando o meu V ao quadrado sobre 2G, eu vou ter o P1 sobre γ mais Z1 menos ZA, que multiplica D sobre F vezes L. Nós podemos substituir o que for preciso aqui agora. V ao quadrado sobre 2G é igual a... O P1 sobre γ é de 38,22 vezes 10 ao cubo sobre 10 à quarta mais 0 menos 1, que multiplica 0,0254 sobre 0,018, que multiplica o comprimento da tubulação entre esses dois pontos, que é de 6 metros, mais o comprimento equivalente dos dois cotovelos de raio curto, mais o comprimento equivalente do registro. Vamos completar isso aqui. Isso aqui vai me resultar em V ao quadrado sobre 2G, que será igual a 0,072 sobre 0,14 mais 0,018 vezes o comprimento equivalente do registro. Eu vou chamar essa minha equação de equação 2. E agora eu vou igualar as minhas duas equações. Igualando 1 e 2, temos 0,72 sobre 0,14 mais 0,018, que multiplica o comprimento equivalente do registro, que é igual a 0,47, que é o valor da minha equação 1. Lembrem, isso aqui é V ao quadrado sobre 2G, e isso aqui também é V ao quadrado sobre 2G. Isolando o meu comprimento equivalente do registro, nós teremos aqui o valor de 0,73 metros. Bom, agora, de posse do comprimento equivalente do registro, eu posso calcular a perda de carga que ocorre entre os pontos 1 e 2, entre os quais está presente o registro R. Então vamos lá? Esse aqui vai ser a minha etapa de cálculo da vazão. Carga de pressão no ponto 1 é igual a carga de pressão no ponto 2, mais a perda de carga que acontece entre os pontos 1 e 2. Aqui eu tenho P1 sobre γ, mais Z1, mais o V1 ao quadrado sobre 2G, é igual ao P2 sobre γ, mais Z2, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga que acontece entre os pontos 1 e 2. Posso cortar esses dois termos
E também posso cortar a energia potencial, porque ambos os pontos são coplanares. Eles estão ambos sobre o meu plano de referência, o meu datum. Estão no mesmo nível. Então o que me resta aqui é que o ΔH entre os pontos 1 e 2 é igual à diferença de pressão entre os dois pontos. E o exercício me fornece esse valor. Vou representar a minha perda de carga em termos da equação universal, F, que multiplica L, e neste caso o L é o meu L real, mais o comprimento equivalente do registro, sobre D, que multiplica V ao quadrado, sobre 2G, que é igual a P1 menos P2 sobre gama. Aqui nós temos o valor de F, 0,018, o comprimento real entre os dois pontos, que é de 2,5 metros, conforme a figura, mais o comprimento equivalente do registro, conforme achamos, que é de 0,73, sobre o diâmetro, que é de 0,0254, que multiplica 2 vezes a aceleração constante da gravidade, que é de 9,81, vezes V ao quadrado. Aqui nós temos a pressão 1 menos a pressão 2, que é 38,22 menos 27,44, que multiplica 10 ao cubo, sobre o gama, que é de 10 à quarta. Isolando V ao quadrado e achando a raiz quadrada do resultado, eu terei velocidade de 3,04 metros por segundo. E agora, tendo velocidade e diâmetro, calculo a minha vazão. Vazão é igual a velocidade vezes área. Vazão é igual a velocidade vezes a área circular, que é π d ao quadrado sobre 4. Substituindo esses valores, eu vou ter a velocidade de 3,04 vezes π vezes 0,0254 ao quadrado, tudo isso sobre 4. A minha vazão, então, será de 0,00154 metros cúbicos por segundo, ou vazão, multiplicando isso aqui por 1000, 1, 2, 3, 1,54. 1,54 litros por segundo. E este aqui é o resultado da minha questão. Eu espero que tenha sido de grande proveito a todos vocês. Um abraço, sucesso e tchau, tchau.